Bom dia a todos. Com muita alegria que vamos iniciar mais um dia de jornada da educação infantil da Rede Municipal de Jales. E aguardamos aí a presença dos nossos educadores, dos nossos agentes, dos nossos professores, gestores, sempre na expectativa de um dia bom, né? De um dia de reflexões oportunas, de um dia de crescimento profissional, e em nome da Secretaria Municipal de Educação, da nossa secretária Adriana Campos, da nossa supervisora Valéria Altimar e da nossa coordenadora Lucemi, queria dar boas-vindas a todos aqueles que já se conectaram aí com os nossos canais, o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, o canal da Universos Editora, o canal do Contar e Cantar também transmitindo aí esse evento tão bonito, essa jornada tão bem elaborada, para que todos nós possamos aprender, né? Temos aí uma jornada com mais de 8 eventos, para que todos possam realmente refletir a sua prática no seu cotidiano, nos nossos desafios, né? Frente à nova educação, frente a essa acolhida nesse mundo, não é nem de pós-pandemia, desse mundo que ainda vivemos essa assustadora realidade que é o contágio desse vírus. Então, hoje nós temos a alegria de receber a Larissa Duran. Larissa Duran, bacharel em psicologia, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pós-graduanda em terapias cognitivo-comportamental. E para nós é sempre motivo de alegria quando alguém tão querido assim nos dá essa oportunidade de ouvir, de aprender, e ela vai falar hoje sobre essa adaptação escolar na pandemia. Creio que será uma mensagem muito oportuna a todas nós, aos pais que depois poderão acessar aí os canais e aqueles que se interessam pelos rumos da educação. Então, nessa manhã, com muita alegria, eu passo a palavra para Larissa e vamos ter boas reflexões. Larissa, seja bem-vinda e que a sua fala possa sempre nos motivar. Obrigada, viu? Bom dia, Jane. Bom dia a todos que estão me ouvindo. É com muita alegria que eu estou hoje aqui participando, né, mais um dia aí da Jornada da Educação Infantil de Jales. E para mim é ainda mais motivo de felicidade poder estar falando para uma cidade, para profissionais de onde eu saí. Eu estudei em Jales, estudei na rede pública e hoje eu me tornei o que eu tornei, cheguei até onde eu cheguei, ainda tem muitas coisas a serem trilhadas, mas eu só estou aqui porque eu tive uma base muito boa, uma base que me auxiliou, que me educou, que me ensinou muitas coisas, não só, né, em termos de educação, mas para a vida. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui falando para pessoas que contribuíram para mim chegar até aqui. Bom, adaptação escolar na pandemia é um tema não só de hoje, né? Porque a adaptação escolar acontece desde quando tem escolas. A criança, toda pessoa que está me ouvindo aqui, já teve um dia, o primeiro dia da escola, né? O primeiro dia que entrou em contato com cadernos, com professores, com sala de aula, e isso também foi uma adaptação. A diferença deste dia para o que a gente está vivendo hoje é que nós temos alguns protocolos de restrições. Mas, do contrário, a adaptação escolar, ela sempre aconteceu. Bom, vou dar uma pincelada aí, eu acredito que a Maitê, né, a Jane, já comentou um pouco sobre o desenvolvimento infantil da criança e do bebê. E a criança, né, quando vem ao mundo, quando ela se depara aí com a família, com a mãe, ela entra em um estado de fundição com a família. Ela se funde
aquela mãe que cuida, aquela família que está ali o tempo todo. Esse processo acontece pelo apego, né? John Bowlby, um dos psicanalistas aí que estudou o desenvolvimento do bebê e esse vínculo entre a mãe e o bebê, traz isso de forma muito clara e através de pesquisas, que o contato mãe-bebê, o toque, o olhar no olho, a amamentação, a gente está aí no agosto, o mês de incentivo à amamentação materna, né, tão importante, não só para as questões físicas, mas também para as questões emocionais e desenvolvimento da personalidade do bebê. Porque aquela relação íntima ali entre os dois contribui para que essa criança se desenvolva. E não só a mãe, mas a vivência da família, né? O pai que está ali, que às vezes fica bravo, às vezes dá carinho, os irmãos que brincam, que trocam brinquedos, todo aquele ambiente ali é o ambiente da criança. É um ambiente onde ela se apega e se funde, né? Então, sair desse lugar super confortável, né, que tenha o suprimento físico e emocional para um ambiente diferente, com crianças diferentes, com carteiras, com horários, com regras, requer uma adaptação. Eu costumo usar a analogia que a adaptação é como você entrar numa piscina fria. Como que é de início? De início a gente dá aquela estranheza, a gente fica meio acanhada assim, vai entrando aos poucos, e vai, conforme o tempo, se adaptando àquela temperatura. Essa fala que eu fiz é diferente de pular numa piscina, né, na água fria. Por quê? Quando você pula, você tem um choque super forte ali, né, de mudança de temperatura, você fica rígido, aquela sensação horrível. Mas quando você vai se adaptando aos poucos, com o tempo, esse fenômeno se torna muito mais fácil e mais tranquilo, porque não tem uma quebra brusca, né, uma ruptura brusca. Na adaptação, a criança passa por 3 estágios. O estágio de análise, elaboração e aceitação. A análise, né, eu vou falar de forma rápida, porque depois eu vou destrinchar. É o primeiro contato que ela tem e onde ela vai avaliar o que vai acontecer, o que se passa na escola. A elaboração é quando ela já começa a internalizar a ideia de um ambiente escolar, de estar em uma escola, de estar seguindo regras, ter coleguinhas, ter lugares para brincar, brinquedos diferentes. É essa fase de colocar para dentro a informação, de digerir a informação. E, por fim, a de aceitação. Bom, a escola, né, principalmente as EMEIs, né, que são aí as escolas que dão primeiro suporte ao desenvolvimento infantil, né, que vai do 0 aos 6 anos, ela veio para auxiliar as famílias, né, e o sentido dela mudou com a LDB, porque até então, antes de 96, este ambiente, né, escolar da primeira infância era visto como um lugar de o pai precisa trabalhar e a gente coloca a criança ali para o pai poder trabalhar, a mãe poder trabalhar. E hoje, a partir das diretrizes de base da educação brasileira, isso mudou. A educação infantil hoje, ela não é só para deixar a criança ali para os pais ir trabalhar. Ela é um espaço de estimulação, um espaço em que a criança vai, aos poucos e com o tempo, se estimular ainda mais o seu desenvolvimento.
O Winnicott, que é outro psicanalista muito contemplado aí nessa área de desenvolvimento infantil, ele traz que a função das escolas maternais é como um suplemento para a família, né? Ela não vai substituir o cuidado da mãe, que, como eu trouxe, é extremamente importante. Ela vai complementar, vai trazer um pouco mais. É por isso que eu reforço que a educação, ela tem que ser feita com amor, né? Como diria o Paulo Freire. Não dá para a gente pensar em educação sem amor, porque o cuidado ali com o bebê, com a criança que está se desenvolvendo, tem que ser regado de amor e de atenção. Nós temos que estar ali presente com aquela criança, porque nós somos como se fosse um desenhista, né, que vai auxiliando na pintura, no desenvolvimento daquela arte, que é aquela criança que está ali com você. O processo de... Só um minuto. O processo de analisar, destrinchando agora de uma forma mais aberta, nós vamos passar para a criança pontos principais. Então, a criança ela tem que saber o que é a escola, o que tem lá, quem que vai estar lá e o que ela vai fazer lá. Por quê? Ela tem que saber de antemão o que ela vai encontrar nesse ambiente. Porque quando a gente sabe, quando a gente tem uma noção do que pode acontecer, nós nos tranquilizamos. A criança ela já vai captando o que vai ter lá, o que ela vai encontrar. E como que a gente faz isso? Já de cara, não levando a criança direto para a escola. Antes de chegar lá, ela tem que saber o que vai ter lá. Bem antes, né? 3 semanas antes. As aulas estão voltando aí, né? Aos poucos. E é importante que nós passamos isso para os pais. O que essa criança vai encontrar lá? Como que a gente faz isso? A gente pode passar na frente da escola, fazer o caminho com a criança, mostrar o uniforme. Olha, isso aqui é a roupa que você vai usar todos os dias. A mamãe vai lavar, você vai colocar. Todos os seus amiguinhos vão estar usando o uniforme. Explicar o que vai ter lá. O que é um professor? O que é aquele ambiente de sala? O que tem na sala? Tem carteira? Tem lixo? Tem álcool em gel? Tem máscara? Tem armário? Tem caderno? Tem lápis? Tudo isso a criança tem que saber. A gente pode mostrar imagens, a gente pode mostrar vídeos, ressaltar que nesse lugar tem parquinho, né? Ou algum lugar onde ela pode brincar. Tem areia, tem quadra, tem bola, tem muitos brinquedos novos que você não tem em casa e você vai ter lá. Uma boa dica, né, aí para os professores é gravar um vídeo, né? Então, oi, meu nome é tal, eu sou a professora da escola tal, estou aqui gravando esse vídeo para mostrar para você um lugar onde a gente vai se encontrar. Tem muita coisa gostosa aqui, a gente vai se conhecer, nós vamos aprender coisas novas, aqui tem coleguinhas. Ou seja, passar para a criança aquela assim, ansiedade gostosa, aquela ansiedade que motiva a ir lá, que dá vontade de ir lá, de conhecer o que eu vou encontrar lá, quais são os brinquedos que vai ter lá. Isso faz com que a criança tenha esse desejo, esse movimento de ir, porque ela está sendo estimulada. Através do vídeo, a gente instiga, né? E a gente pode fazer também uma outra forma, acho muito bacana essa, que é brincar de escolinha com a criança.
Por que brincar de escolinha? A criança, ela ainda não tem o pensamento abstrato e ela ainda não faz associações mentais. O que é o pensamento abstrato? Por exemplo, é fazer um cálculo mental de cabeça. A gente consegue fazer 20 mais 30, 50, mentalmente, né? A criança não, ela ainda está desenvolvendo o pensamento abstrato. Na sua forma concreta, isso acontece lá por volta dos 11, 12 anos. Até então, ela é muito concreta e objetiva. Ela entende o que está na frente dela, o que está posto, o que ela pode ouvir, o que ela pode tocar. Ela também não consegue fazer associações mentais. Por exemplo, você que está me ouvindo. Ontem eu comi uma comida e ela tinha um sabor semelhante ao ceviche, mas era parecido com, sei lá, o camarão. Essa junção aí que você fez, de assimilar duas coisas e criar uma terceira, a criança não consegue fazer. Então, não dá para a gente falar, na escola, você vai ter um lugar parecido com aquela festa que a gente foi, cheia de amiguinhos. Diferente, não. É difícil para ela compreender. O brincar de escolinha, ela vai se ver no papel de aluno ou no papel de professor. Então, você pode, os professores aí que estão me ouvindo, levar isso para os pais. Pai, brinque com sua criança, além de ser um espaço completamente afetivo e que promove a entrelação dos laços, é um ambiente que a criança pode ser estimulada e compreender o que é um ambiente escolar. Então, brinca, põe uma luzinha, se não tiver luzinha, faz um caderno mesmo, um rabisco, põe a criança para copiar, não importa que não copia, faz o rabisco mesmo, dá uma folha para ela, não precisa nem ser uma folha, sulfite, mas algo que ela entenda que aquilo é um lugar onde ela escreve, onde ela pode pintar, onde ela pode colorir, mostrando para ela os elementos que vai ter nesse ambiente, um giz, um apagador. Isso vai sendo construído para a criança. Ela vai poder analisar e elaborar o que é uma escola e o porquê que ela vai para essa escola. Uma outra questão importante que eu quero ressaltar é que esse processo de adaptação, ele leva tempo. Não é de uma hora para outra, né? Como exemplo lá da piscina, que a gente pula numa piscina e tá tudo bem. Leva tempo para se adequar, para se adaptar. E também é necessário repetição. Repetição. Então, como que a gente faz uma repetição e um processo que leve tempo? Como eu falei, deve começar antes da escola, antes de estar ali no primeiro dia de aula. E trazendo o que é a escola, através de desenhos, de vídeo, brincando e repetindo. Tem que ter várias vezes isso. Tem que ter 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Por exemplo, 3 semanas antes de iniciar as aulas. Nesse período aí dessas 3 ou 2 semanas, a criança tem que fazer isso várias vezes na semana, né? Fazer 4 vezes, tem que brincar, tem que desenhar, para que ela vá se adaptando. Né? A habituação, um termo aí cognitivista, ele é um processo que vai sendo feito aos poucos. Ele é gradual. Então, requer tempo e repetição. É uma progressão. Porque a criança, ainda mais para a criança, né? Nós, adultos, já temos uma capacidade maior de se adaptar. Mas a criança, ela está desenvolvendo isso, ela está aprendendo a se regular emocionalmente, regular as suas, até questões fisiológicas, né? Nos esfíncteres, por exemplo.
Então, para ela, esse processo de habituação, de adaptação, ele é mais lento, mais demorado. Porque o cérebro dela ainda não tem todas as capacidades de compreensão. Então, a gente tem que olhar para isso e valorizar. É o tempo dessa criança. Uma outra coisa muito importante. Ir para a escola requer ficar longe dos pais. Tem crianças, eu falo isso porque eu já tive experiência com berçário, né, durante a graduação. E nós acompanhamos o trabalho de creches, de berçário, e eu percebia muito isso, que a criança, às vezes, não era a maioria, mas algumas delas, ia para a sala chorando. A criança entrava na sala chorando porque queria a mãe, queria o pai. Dava dó de ver aquilo. E ela tá chorando, não porque ela não gosta de você, professora, ela não gosta do ambiente, ela chora porque ela estava num lugar muito gostoso para ela, com pessoas que representavam apoio e afeto para ela. E aí ela sai disso, é um choque. Por isso que essa compreensão de você vai para a escola e o papai não vai estar lá, tem que ser também trabalhado. Como que a gente trabalha? Primeiro ponto é avaliar se a criança consegue ficar longe dos pais. Né? A criança não está conseguindo ficar longe dos pais, percebe que tem um estranhamento. Então, como que a gente vai fazer? Vai começar a ir ficando um tempo longe da criança. Então, começa ali nos 10 minutinhos, depois no outro dia passa para 30 minutos, depois no outro 40. Eu fico com a minha criança. Pode, então, deixar na avó ou deixar numa tia, mas ela tem que perceber essa separação entre ela e a mãe, ou entre ela e o cuidador primário, né? A figura de apego, aí, como diria Bowlby. A criança tem que entender esse tempo que ela fica longe, antes de ir para a escola. Se ela vai elaborando que a mãe fica longe, mas depois de um tempo ela volta, é muito mais fácil ela compreender isso em casa do que ir direto para uma escola e ficar 4 horas, 6 horas, 5 horas ali, longe dos pais. Porque ela já elaborou esse processo, esse tempo que ela fica longe do cuidador primário, da sua figura de apego. Esse processo de habituação, a criança tem que se fundir à escola. Ela estava lá fundida com a sua família, agora ela tem que se fundir à escola. Como que isso acontece? Entrando na rotina, sabendo os horários. Claro que criança, né, principalmente as pequenininhas, não sabe o que é horário lá, 1 hora, 15 minutos. Mas entendendo a dinâmica da coisa. Eu chego, tomo leite, depois eu vou brincar, depois tem estimulação, depois tem banho, tem o almoço e eu durmo. Essas coisas que são feitas, a criança tem que assimilar. Essa rotina, esse trabalho tem que ser fundido a ela. Ela tem que fazer parte da escola e da dinâmica da escola. Isso, como eu falei, leva tempo. Leva tempo e repetição. Pode ser que na primeira semana, no primeiro mês, tenha muita estranheza, tenha muita dificuldade para ficar lá, mas com o tempo, com amor, é importante que a gente valide a emoção da criança. Eu sei que você está chorando, que você quer o papai, a mamãe, mas a gente vai brincar, tem coisas muito gostosas para fazer, e depois eles vão voltar para pegar você. Porque, como eu falei, o choro não é porque ela está... não é porque ela não gosta daquilo, ela está brigando com você. É simplesmente as emoções dela vindo à tona.
né? Ela está com saudade, ela queria estar em outro lugar. Então, a gente tem que acolher, tem que dar abraço, tem que tocar. Eu sei que agora a gente está indo com vários protocolos de restrição, né? Mas dar atenção a ela. Talvez pegar na mãozinha, conversar, colocar uma música. Fazer com que ela se sinta acolhida naquele espaço. Por que a criança chora? Porque ela não está se sentindo segura. Diferente de como ela se sentia em casa. Mas se você mostrar para ela que aquele espaço é um espaço seguro, que ela pode se soltar, que ela vai brincar e nada vai acontecer de mal com ela, ela vai se adaptando, ela vai se sentindo acolhida por aquele espaço, por aquelas pessoas. Como que a gente faz isso? Né, esse acolhimento, além do contato físico. Lacan, um outro psicanalista também, ele trouxe que o cuidador, ele desempenha a função de espelho. O que é isso? A função de espelho acontece quando nós, pessoas que cuidam de crianças, pais, mães, tios, avós, até os professores, as cuidadoras, né, as agentes de cuidado aí, visualiza, pensa como que vai ser essa criança quando adulto, quando ter mais idade, como que ela vai ser, como ela vai se comportar, como ela vai se desenvolver, falar, como ela vai administrar as coisas da sua vida, ou seja, essa projeção do que vai vir. A criança, ela capta isso e ela passa a se comportar mediante aquilo que você está projetando. Essa é um espelho mesmo, né? Você olha para o espelho e ele está refletindo ali o que você está fazendo. É a mesma coisa que acontece com a criança. Ela se comporta à medida daquilo que você está projetando nela. E isso acontece quando a gente está ali com a criança, presente, dando atenção àquela criança, de forma presente. Não é só estar ali falando simplesmente com um serzinho pequenininho. É estar presente, é valorizar aquela pessoa, aquele indivíduo que está se desenvolvendo, validar as suas emoções. Isso cria um elo entre cuidador e criança. O olhar também é algo que une cuidador e criança. Porque o olhar, você foca, você fixa. Aquilo para a criança é extremamente confortável, porque ela está recebendo atenção, ela está percebendo que você está se preocupando com ela. E uma outra coisa, né, é o desejo de estar ali. Desejo de estar com aquela criança, com aqueles bebês, estar presente, estar com vontade de estar ali. Né? Isso tudo que eu falei, função de espelho, o contato físico, o olhar, o desejo de estar com a criança, tudo isso é o chamado holding, né, trazido pelo Winnicott, um psicanalista também. E o holding é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ela vai se perceber em bases sólidas para desenvolver, em um lugar seguro para se desenvolver. A sua fala, a sua motricidade, ela vai estar segura. Uma criança só desenvolve quando ela se sente segura. Trazendo um pouco aí da minha vivência, na sala em que eu acompanhei 2 salas, né, quando eu participei lá do estágio no berçário. Uma dessas salas, as cuidadoras e a professora mediadora, elas eram muito afetivas. Elas tinham um carinho muito grande com as crianças. E elas realmente se envolviam com aqueles bebês. Deitava para dormir. A criança não estava dormindo, não estava querendo dormir, estava agitada ou chorando. Elas deitavam junto para dormir, olhavam no olhinho, passavam a mão, abraçava, não era época de pandemia ainda, né?
e estavam ali, se preocupavam com elas. E tinha uma outra sala em que as cuidadoras, elas eram mais fechadas. E elas não davam tanta abertura para as crianças. E às vezes elas faziam coerções de uma forma bem agressiva, né, verbalmente. E era nítido a diferença entre o comportamento das crianças na sala. A primeira sala que eu contei, as crianças, nossa, e gatinhava, e pegava bola, e rodava a sala toda. Elas realmente iam além, assim, procurava cada cantinho daquela sala, ficava em pé, agachava, jogava coisa, algumas estavam, né, na fase de desenvolvimento da fala, começavam até a falar, e na outra sala, a gente percebia que elas se fechavam, ficava para dentro, não falava, eram crianças mais velhas, né, detalhe. A primeira sala que eu falei era de 0 a 1, e a outra era de 1 a 2, ou até 3. E mais velhas, e não falavam, você conversava com elas, elas ficavam assim, mudas, com a cabecinha abaixada, sem contato físico, sem olhar, porque elas tinham medo. Elas tinham medo de se expressar e de receber uma punição, receber uma fala agressiva, então elas ficavam ali no mundo delas. E isso, para uma criança, para alguém que está no seu pleno desenvolvimento, é extremamente prejudicial. É na fase que elas mais tinham que buscar, que desbravar. E aí a gente encontra crianças tão coagidas. Quando você dá amor, dá o holding, né, do Winnicott, esse amparo, né, essa continência para o conteúdo da criança, você promove um espaço seguro, um espaço que ela possa se desenvolver, que ela possa progredir. Nesse momento aí de adaptação, dentro da pandemia, acho que a gente tem que falar também um pouco de adaptação emocional. Porque nós ainda estamos passando, né, por um momento de muitas perdas. Tanto de familiares, quanto de espaços, de ambientes. E a criança também passou por isso. A criança também perdeu, muitas vezes, família, perdeu ambiente de brincar, perdeu coleguinhas, né, porque ela não pode mais ver, ela não pode mais brincar. E isso causa um sofrimento muito doloroso, porque a criança está se adaptando, né? Ela está se desenvolvendo emocionalmente. E aí você tira, né, esses pontos aí que auxiliam, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento social, que é feito a partir do encontro com os pares. Como que a gente faz para acolher essa criança emocionalmente? Né, Freud dizia que só o fato da gente falar já era um processo terapêutico, né? A associação livre aí que ele trouxe. Então, deixe que essas crianças falem, pergunte para elas, né? As crianças aí que já dominam a fala por volta aí e que já tenham essa noção de pandemia, de escola, tá voltando, por volta aí dos 5, 6 anos, até 4 às vezes, elas têm esse domínio. Como que foi para você esse tempo em casa? O que você fez? Você brincou? Esse tempo que a gente ficou longe, quais foram as coisas que você fez? Deixa que a criança fale. Deixa que ela traga à tona aí o que ela vivenciou. Se a criança às vezes ainda não domina a fala, não tem essa noção, a gente pode usar o recurso dos desenhos, trazido por Melanie Klein. Dentro do processo terapêutico, a Melanie Klein foi a psicanalista que trouxe essa técnica, né, do desenhar, do brincar. Então, você pode pedir que ela desenhe
o que ela acha da pandemia, o que ela pensa de pandemia, ou até brincar, né? Estimular a imaginação da criança. Então, brincar que tem um vírus, aí ela tem que lutar, ela tem que ser herói, assim como o papai dela é o herói para ela tem que ir lá e brigar com aquilo, né? Isso faz com que a criança elabore, né? E se elabore, assim, emocionalmente, né? Que ela elabore o que ela vivenciou e o que ela está vivenciando. Porque foi um processo difícil. Cada criança na sua individualidade, mas foi um processo difícil, né? Tem uma frase, desculpa, que eu vi num Instagram, chama Frases de Criança, esse Instagram. E a criança fala assim para a mãe: antes de voltar para a escola, minha vida estava contaminada de tristeza. É uma criança de 6 anos. Olha isso. Olha que fantástico. A criança, né, essa menininha que falou essa fala, ela sentiu saudade da escola. Se ela sentiu saudade da escola, é porque é um lugar que ela gosta muito. É um lugar que ela gosta de ir, de presenciar, de estar com os amigos. E ela perdeu isso na pandemia e ela está com saudade. A vida dela estava repleta de tristeza. Percebem que a criança também sente falta, também tem saudade, também tem vontade de estar em lugares onde ela presenciou e agora não pode presenciar mais. Amiguinhos que ela brincava, brincadeiras que ela tinha, que ela perdeu, e agora ela está voltando. Né? Voltando aos poucos. É importante que nós oferecemos esse espaço de escuta, esse espaço onde a criança possa trazer as suas emoções. Porque isso, além da gente promover, isso promove muito o vínculo, né, entre as duas partes. Faz com que a criança interprete e elabore o processo de pandemia, distanciamento, vírus, que é algo novo na vida de todo mundo. Então, a adaptação, ela é um processo lento, um processo que requer repetição, que às vezes precisa um pouco de jogo de cintura, de trazer algumas coisas diferentes, né? Vídeos e desenhos e brincadeira de escolinha, mas é algo que nós precisamos falar sobre isso. Porque, como eu disse, não é só no tempo de pandemia que a criança se adapta. Sempre vão ter adaptações, sempre está tendo crianças novas vindo para a escola. E como que você está acolhendo essa criança, esse bebê que está vindo até você? Você está validando? Você está punindo? Como que está sendo isso? Eu sei que, né, na verdade, a gente tem que até parabenizar todos os professores aí, porque eles tiveram muito jogo de cintura nessa pandemia. Eu vejo isso pelos meus professores, né, da graduação aí, que se rebolaram e levaram o seu conteúdo, o seu trabalho para as famílias, né, aí usando a tecnologia, que às vezes era algo que ainda não estava, né, posto, mas deu o seu jeito e foi. E agora, a gente está recebendo as crianças. Esse empenho que vocês tiveram em rebolar aí, toda essa capacidade de criatividade, vamos levar isso também para adaptação, para receber essas crianças, para que elas possam ser acolhidas nesse momento de pandemia e de volta às aulas da melhor forma possível, valorizando os seus sentimentos e a sua vivência. Quando uma criança entra chorando para a escola, ela está sofrendo muito. E a gente precisa
dá o suporte. Assim como a criança que chega lá sorrindo, ou chega lá brincando com algum coleguinha, ela está passando por emoções. E faz parte do ser humano passar por essas emoções. A tristeza, a saudade é mais uma delas. A gente tem que olhar para isso, para como essas emoções se expressam de uma forma mais natural. Eu percebo que quando uma criança chora, principalmente nesse ambiente escolar, todo mundo fica assustado, né? Ai, ou fica, tipo, tá chorando de novo, mais uma vez. Não, vamos ver isso de um outro ângulo. Vamos ver isso de uma forma mais humana. Porque a criança está se adaptando. Está entrando naquele mundo escolar, no ambiente de sala de aula. E faz parte ela ter medo, ou ela ter insegurança, ou ela ter raiva, felicidade, alegria. Faz parte. E a gente tem que ver isso de uma forma mais tranquila, sem tantos rótulos. Às vezes pode ser que ela está assim, como eu disse, né, nos primeiros meses, mas depois ela venha se adaptar. Como que isso acontece? Como que isso vai acontecer? Depende da forma como a gente vê aquilo, como a gente encara a adaptação escolar. Tem uma frase, se eu não me engano, da Madre Teresa de Calcutá, que é: o que nós fazemos, né? Ela falando, referindo a ela, né? O que eu faço é uma gota no oceano. Mas o oceano seria muito menor sem a minha contribuição. E é isso que eu quero deixar nessa manhã para vocês. Pode ser que é apenas uma criança, é só mais uma criança, mas a forma como você encara as emoções dela, o processo de adaptação, vai ser o diferencial na vida daquele indivíduo. Porque você tá ou valorizando ou desvalorizando aquelas emoções. E o seu trabalho, às vezes a gente fica, mas é tão significativo, mas a gente não vai mudar o mundo, mas não vai mudar o desenvolvimento da criança. A gente está aí no mês de conscientização da primeira infância, né? E nosso trabalho parece ser tão... Mas não, é gigantesco perante dos olhares daquela criança e de todas que passaram por você. Eu falo isso como alguém que veio da educação de Jales. Faz todo o diferencial na vida de quem ouve uma palavra amiga, na vida de quem se dedica. Eu tive uma professora, a Dirley, que mulher maravilhosa, que professora incrível. Ela tinha uma técnica que ela dava a atividade para os alunos. Isso, olha só, foi no meu primeiro ano, né, da escola, na primeira série. Ela dava atividade para as crianças e a mesma atividade ela colava no caderninho, sempre. Ela passava para nós e anotava o que ela fazia, colava a atividade. É como se ela tivesse um caderno dela, com todas as atividades que ela fazia com a gente. Olha isso, olha que dedicação, que amor. Aconteceu há tanto tempo e eu ainda lembro disso, porque me marcou. Ficou gravado lá no meu coração, na minha memória, a dedicação daquela professora e o amor que ela tinha com a gente. Quando eu digo amor, não é o amor de... tudo bem, não está conseguindo aprender, deixa ali. Não. Amor é puxar a orelha quando tem que puxar, de uma forma humana. Mas tem que puxar a orelha. Falo isso sem vergonha. Quando eu estava na série com a Dirley, acredito que muitos professores aí conheçam ela. Ela não me tirava do reforço. A Dirley não me tirava do reforço. E eu fazia de tudo, e eu tentava melhorar minhas notas, e, claro, na minha, né, concepção de criança, eu tinha, 8 anos, 7.
Eu estava ali no meu entendimento de criança, mas eu tentava, eu até chegava para ela, professora, eu não posso sair do reforço, porque eu odiava ficar no reforço. E ela não me tirava, porque ela falava que eu tinha que me desenvolver mais e que eu tinha potencial para isso. Quando ela falou aquilo para mim, a vida parece que parou. Porque eu estava diante de alguém que estava confiando no meu potencial, que estava valorizando o que eu estava fazendo. E isso é incrível. É incrível você se sentir amado, sentir que você tem alguém ali do lado que pode te ajudar, que pode te acolher. Faz toda a diferença. Então, essa é a minha fala nessa manhã. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me ouviram até aqui e dizer para vocês que o trabalho da educação é lindo, é muito importante. Vocês são as pessoas que dão a base para o futuro. Carlos, olha só, o Carlos também foi meu professor de inglês, também está aí. Gratidão a todos os meus professores de Jales. Vocês foram a base para mim estar aqui nessa manhã palestrando. Muito grata e um beijo a todos. Que delícia esse momento com a Larissa, filha de Jales, né? Já ingressando aí na profissão. E nessa manhã, reforçar para nós alguns conceitos da adaptação, da acolhida, da preparação para essa criança adentrar o mundo das escolas. Isso é muito bom. Muito obrigada, Larissa. Obrigada, André Gandolfo, né, pela assessoria, pelo suporte que tem oferecido a Secretaria Municipal de Educação, né, na sustentação tecnológica desse evento. E agradecendo mais uma vez a participação de todos envolvidos nessa jornada, as gestoras que estão organizando as equipes nas EMEIs, nas escolas, o pessoal da região, né? Agradecer também à Secretaria Municipal de Educação pelo apoio que nos oferece para que essa jornada possa acontecer. Enfim, gratidão por tudo isso que estamos vivendo. Só lembrando que nessa semana, hoje, é a última live, e na semana que vem nós teremos também, aí, encaminhando para o encerramento, na segunda-feira, uma live maravilhosa com André Gandolfo, nosso poeta, o nosso escritor, que fará aí uma live musical. Queremos também deixar o convite para que na terça-feira, dia 24, a gente vai fazer, então, a última live, que é o encerramento dessa jornada. E vamos falar sobre o luto, né? O luto que está tão presente nas nossas escolas, na nossa vida, enfim, o luto que passa a fazer parte do comportamento de todos nós e no mundo todo. Só querendo lembrar a frase de Tedros Adhanom, da OMS, ele diz assim: esse momento da história é de extrema fragilidade. Então, todos nós, o mundo todo está frágil. E nós, mais do que nunca, temos que nos fortalecer. E a educação, principalmente a educação infantil, a educação da consciência, a educação da formação, do cidadão, do homem de bem, precisa realmente se fortalecer para os momentos futuros. E esse é o nosso objetivo, todos nós nos prepararmos e nos fortalecer para o enfrentamento da nossa realidade. Então, vamos encerrar aqui essa semana de jornada e na segunda e terça-feira estaremos de volta. Um abraço e sigamos em paz.